Olá, caros alunos. Estamos dando início a mais um programa Escola em Casa. Eu me chamo Silas e o tema que vamos apresentar hoje é o legado greco-romano para o mundo contemporâneo. Bem, antes de iniciarmos, é importante dizer, que é vasta a cultura que a cultura greco-romana deixou, para o mundo contemporâneo, tanto nas ciências exatas quanto nas humanas, nas ciências naturais, no esporte, na arte, em diversas áreas. E nós vamos iniciarmos falando da história, como é a nossa matéria, sobre o que eles deixaram de cultura na história. Entre os principais historiadores temos Heródoto, Tucídides e Xenofonte. Iremos falar sobre Heródoto, ele que é o filósofo considerado o pai da história, é o primeiro historiador, tendo em vista que ele foi o primeiro a relatar, de modo científico, a guerra, as guerras médicas. E por isso que ele é considerado o pai da história, justamente por ele utilizar elementos científicos que é considerado na historiografia hoje. As guerras médicas, elas foram a guerra entre os persas, e os gregos. Heródoto, ele foi o primeiro filósofo, considerado como o pai da história. Foi o primeiro historiador também. Ele que narrou as guerras médicas, que era a guerra entre os persas e os gregos. E recebe esse nome, guerras médicas, justamente porque os persas eram chamados de medos. E foi muito importante que ele utilizou diversas fontes, que é considerado como científica hoje. Por isso que ele é o pai da história. E o próximo filósofo que temos é o Tucídides, Ele que procurou colocar a história com... tirar os elementos míticos, que existia na primeira versão, da história que Heródoto fez. Ele procurava uma imparcialidade, ou seja, ele procurava tirar elementos míticos e tirar sua visão parcial da história. O segundo historiador importante, para a história foi Tucídides. Ele que foi um militar, ele viveu, a guerra de Peloponeso, e ele procurou tirar os elementos míticos, que Heródoto colocou em sua obra. Ele procurava justamente uma imparcialidade em narrar, os fatos. E aqui tem uma citação dele, Pelo que me refere aos fatos, eu não me baseei no dizer do primeiro que chegou das minhas impressões pessoais. Não narrei senão aqueles de que eu próprio fui espectador ou sobre quais obtive informações precisas e de inteira exatidão. Tucídides, ele é considerado como o pai da história científica, justamente por ter essa imparcialidade, de tirar os elementos míticos. E o próximo filósofo, historiador que temos é o Xenofonte, Ele que escreveu a Anabase, Anábase. Ele viveu a guerra de Peloponeso, ele foi um militar e foi bem importante para a história a sua obra. E agora iremos falar sobre o legado, para a filosofia. Temos os filósofos, pré-socráticos, como os Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Filolau, Xenofonte, Zenão e Lucipo. Esses filósofos, os pré-socráticos, eles procuravam buscar o conhecimento sobre a origem humana, sobre fenômenos da natureza. E eles procuravam saber a origem de todas as coisas. Tales de Mileto, ele acreditava que a origem do homem ele vinha da água. E era justamente esse pensamento.
E Sócrates, né, ele, ele, ele trouxe uma nova método, né, de filosofia. E ele foi bastante importante, tanto é que os filósofos antes dele, né, eles são chamados de pré-socráticos. Sócrates, ele procurava entender o ser humano, né, a razão e as suas ações. E ele utilizou, né, a maêutica, que era uma técnica, né, de questionamento para chegar a uma verdade. Ele ia interrogando, né, interrogando, até que se chegasse à verdade, para demonstrar, né, também que o conhecimento que eles tinham era superficial na época. E no tempo de Sócrates, né, existia a escola dos sofistas. Os sofistas, eles acreditavam, né, que não existia uma verdade absoluta. E Sócrates, ele batia muito nisso. Os sofistas, eles criaram a retórica, né, que é bem utilizada no direito hoje, que a retórica é a arte de falar em público. E Sócrates, eles acreditavam que o sofista era mentiroso, mas os sofistas, eles tinham outra forma, né, outra linha de pensamento, já que eles não acreditavam numa verdade absoluta. Temos também o legado para a filosofia, temos também Platão e Aristóteles. Platão, ele foi discípulo, né, de Sócrates, e como analisa na imagem, Sócrates ele está apontando para cima, enquanto Aristóteles ele está apontando para baixo. Tem um motivo para ele estar retratado assim, né, na pintura, porque Sócrates ele acreditava no mundo das ideias, enquanto Aristóteles ele acreditava no mundo terreno, né? Sócrates Platão. Platão, né, ele acreditava que o mundo das ideias era mais forte, era mais correto. E Aristóteles ele tinha um pensamento totalmente diferente de Platão, né? Ele acreditava que sim, que a gente poderia acreditar, né, no mundo das ideias ou no mundo terreno, né? E também temos o período helenístico, né, que foi o domínio dos macedônios, que foi bem importante para a filosofia, né? Porque ele foi um tempo de grande expansão, né? Os gregos eles passaram a influenciar, né, outros povos, e também eles trouxeram outras culturas. E o grande feitor disso, né, que temos é Alexandre o Grande, que o reinado dele durou apenas 13 anos, né, mas ele trouxe diversas influências de outras culturas, né. Ele tanto influenciou o Ocidente como o Oriente. E dentro desse período, né, surgiu novas filosofias, como o estoicismo, né, que acentuava a firmeza, né, no espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e independência em relação aos bens materiais, né. Também tem o cinismo, que era o total desprezo dos bens materiais e ao prazer, né. Tem o epicurismo, que é a busca do prazer, e o ceticismo, que aconselhava tudo duvidar. Agora iremos falar, né, sobre o legado para a democracia e para a política. Os gregos, a democracia, né, surgiu na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, onde todos os cidadãos, né, eles tinham direitos de participar, né, das decisões da polis, né, e a característica, né, da democracia ateniense era uma democracia direta, né, ou seja, os cidadãos eles participavam diretamente da tomada, né, de decisões da polis. E hoje a gente vive numa democracia semi-direta, né, que é representativa, né, que você já deve ter escutado isso em outras aulas.
Outra característica também eram as reformas políticas sociais, né? Reformulação da antiga Constituição, igualdade perante a lei, né? Isonomia, igualdade ao acesso aos cargos públicos, né? A isocracia e igualdade para falar nas assembleias. Também tinha o direito de votos dos cidadãos atenienses. E é bom dizer, né, que essas decisões eram somente para quem era considerado cidadãos, ou seja, pessoas nascidas, né, nascidas na Grécia, né, em Atenas. E as mulheres, elas não tinham direito também aos escravos nem aos estrangeiros. Aí aqui no slide temos Péricles, né? Ele na praça pública, que também chamava-se de Ágora, né? Onde que eles tomavam essas decisões. E agora vamos falar um pouco sobre o legado, né, vamos falar sobre a República Romana, né? Os romanos, eles também deixaram um legado que foi o surgimento, né, da República. O termo, né, República, ela deriva do latim, né, res publica, que significa coisa pública, né? E a República é uma forma e modelo, né, de organização política que teve origem na antiga Roma, no século 6 a.C., né? Inclusive, o Senado, né, é uma das instituições, né, nascidas na Roma e que é bastante presente, né, nas formas, né, de governo, inclusive no Brasil. Termina aqui, né, mais uma aula. Para mais informações ou para acessar essa aula novamente, acesse o site do edu.gov, né?